A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão, porque intolerância religiosa é crime. Nós temos o quadro aqui, os seus direitos, a gente acionou mais uma vez o defensor público, o Fábio Roberto, para tratar dessa questão, né, Fábio, tão delicada, a incapacidade de pessoas de respeitar, né, ou aceitar a religião ou a crença de outras pessoas, né? Bom dia para você, deixando claro que é crime. Isso aí, Onara, é crime e tem vários crimes aí envolvidos. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal de Rondônia, primeira edição. O que acontece? A intolerância religiosa representa um atentado a todos nós, todos os cidadãos que têm uma religião, que buscam a religião. Imaginemos que isso pode acontecer com a nossa religião também. O relato da reportagem demonstra aí um total descontrole e desrespeito a um direito fundamental que está na Constituição e que precisa ser concretizado por todos nós, inclusive pelas autoridades policiais competentes, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Certamente é preciso apurar essas denúncias e identificar os responsáveis, sob pena do Estado de Rondônia arcar com responsabilidade por danos materiais e danos morais pela omissão específica, porque já tem várias denúncias e essas denúncias não foram apuradas. Além do mais, dependendo da situação, pode ir até a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que haja apuração do Estado brasileiro nessas omissões reiteradas de não verificação de condutas criminosas. Então, a liberdade de religiosa, ela expressa o seguinte: eu posso escolher a religião que eu quero, depois, os cultos religiosos que eu quero têm que ser respeitados, assim como todos os cultos religiosos de todas as religiões. Não pode haver perturbação, nem interrupção dos cultos religiosos durante, depois, etc. Proteção dos locais de cultos e de liturgia, templos, terreiros, igrejas. Isso tudo se aplica a todas as manifestações religiosas, inclusive a liberdade de organização dessa religião, né? Organização física, como, por exemplo, em uma igreja, ou no centro espírita, ou no centro de uma religião afrodescendente. Então, o Estado tem que proteger. Se não proteger, vai ser responsabilizado por essas omissões específicas e é preciso apurar isso com muita cautela. E também precisamos denunciar, né? Tem o Disque 100, né? 100 do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos. É possível que haja denúncia também no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, do Ministério Público, na Comissão de Direitos Humanos e da OAB e no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então é preciso observar, tem muitas consequências, viu, Ionara? Não só em relação a crime. Por exemplo, só nessa reportagem aqui, temos, por exemplo, o crime, pode ser vários crimes tipificados na lei de racismo, né, na Lei 7716 de discriminação. Tem, eventualmente, o crime de injúria racial, se no meio dessa discussão ou na interrupção de um culto, a pessoa, o agressor, injuriar um dos participantes da religião. Pode ter também o crime de injúria racial previsto no Código Penal. Há um crime contra o sentimento religioso que a reportagem colocou, que é um artigo no Código Penal que fala que não pode interromper, perturbar, quebrar imagens religiosas. E também houve crime de furto, porque há na reportagem a denúncia de que houve furto e também o crime de dano, porque danificaram veículos. Então, motivo de sobra tem para a atuação do Estado e da Polícia Civil, da Polícia Militar, além de ações coletivas e responsabilização disciplinar do policial que recebeu a denúncia e não fez encaminhamento. É isso aí, Onara. Intolerância religiosa não dá para tolerar. Ok, Fábio, muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação por aqui. Um ótimo dia.
Bom, vamos seguir para cá agora, falar com você sobre o nosso intervalo. Aliás, antes do intervalo, eu vou chamar daqui a pouquinho, mas antes do intervalo, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, porque no início do jornal eu pedi, né, a sua participação, a sua opinião sobre essa questão de intolerância religiosa e algumas pessoas participam então conosco. O Hélio, por exemplo, o Hélio de Mirante da Serra, ele diz o seguinte: se não aceita a opção de cada um seguir o que deseja, como ter um mundo melhor, se não respeita a diversidade do outro? Um questionamento que ele fez e complementa falando: diga o amor e tudo irás bem. É isso, né? A gente colocando amor em qualquer situação, tá tudo tranquilo, tudo resolvido, sem problemas. O Pedro também está aqui, fala o seguinte: fala-se tanto em respeito, mas na hora da verdade, nada de respeito. Toda religião deve ser respeitada. Deus está em todas que só querem fazer o bem. É o comentário do Pedro sobre esse assunto que a gente acabou de abordar aqui no JRO1. Gilberto também comenta: meu ponto de vista, em um país com tanta mistura cultural, a intolerância religiosa é inaceitável, diz então o Gilberto participando conosco. Temos mais participação, vamos chamar mais uma. A Jaqueline, lá de Ariquemes, também comenta o assunto. Sobre a questão religiosa, na minha opinião, cada um tem que ficar onde se sente melhor. E ninguém tem direito de opinar na escolha religiosa de ninguém, pois cada um escolhe o que seguir. É aí o comentário da Jaqueline. Muito obrigada, viu, gente, pela participação de cada um de vocês. Pode continuar interagindo com a gente, manda ver aí o seu recado, a sua mensagem, a sua opinião. A gente vai abrir mais espaço aqui conforme o decorrer do jornal. A gente vai fazer